Olá, seja muito bem-vinda ao último episódio da segunda temporada do nosso RH Gestor Podcasts. O RH Gestor Podcasts é um oferecimento da RH Gestor, a solução da Solids para as médias e grandes empresas do Brasil. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, vou pedir para que você aponte a câmera do seu celular para o código que está aparecendo na tela ou também que você clique aqui no link na descrição desse vídeo. Bom, não me apresentei, eu me chamo Evandro, faço parte aqui do time de marketing da RH Gestor e eu serei o seu mediador no nosso episódio de hoje. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de conectar razão e emoção na gestão de pessoas e sobre como esse equilíbrio impacta tanto nas decisões como no relacionamento nas organizações. E para falar um pouco sobre esse assunto, e para fechar com chave de ouro essa nossa segunda temporada, eu recebo uma convidada muito especial. Ela é mestre em gestão do conhecimento nas organizações, é bacharel em comunicação social, professora e mentora de carreira e liderança. Seja muito bem-vinda, Mara Michela, tudo bem? Oi, Evandro, que bom estar aqui com você, e com todos que estão nos assistindo. É um grande prazer. Então, nós estávamos conversando há pouco aqui nos bastidores, Como é bom começar o ano falando de um tema tão importante, tão necessário dentro dos ambientes organizacionais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Tem uma galera aqui gigante. Espero que esses próximos minutos aí sejam muito produtivos. Com certeza, vai ser. Mara, obrigado mais uma vez, em nome da RH Gestor, por ter aceitado o nosso convite. A gente agradece muito. A Mara é uma convidada muito esperada, muito aguardada aqui no nosso programa. Insistente, E eu acho insistente, a gente também, ambos muito insistentes para estarmos aqui pra hoje. Bater as agendas. E que bom que bateu, que a gente vai conseguir encerrar aí a nossa temporada com chave de ouro, falando de razão, emoção e gestão de pessoas, Então a primeira pergunta até que eu queria fazer para você, é o que é isso, O que significa equilibrar razão e emoção na gestão de pessoas? Eu gosto bastante, porque a gente está com temas aqui e tudo se relaciona à comunicação, Você falou aqui de equilibrar, que é uma busca incessante, A gente começa o ano aí vendo os vídeos no Instagram, E todo mundo parece que nasceu de novo, Eu vou ter mais equilíbrio na minha saúde, que eu vou equilibrar a vida profissional com a minha vida pessoal. Dali duas, 3 semanas parece que nós somos engolidos pela rotina, E aí quando a gente vai falar desse equilíbrio, é bacana também, Evandro, a gente falar que essa é a busca do ser humano desde que ele se entende como gente, esse equilíbrio. E ele é uma busca. Então, acho que o primeiro combinado que a gente deveria fazer com todos é que não é um lugar de chegada, em si é um lugar de busca, Então, talvez a minha primeira fala aqui, não seja lá tão, vamos dizer assim, tão romântica, que esse lugar não existe, esse lugar do encontro, do equilíbrio, ele é uma busca, como se fosse um pêndulo que está sempre buscando o seu centro, mas ele está sempre em movimento. Legal. Então, esse movimento de buscar que precisa ser o centro, Então, não existe esse lugar, primeira coisa, mas existe como a gente se movimenta e a gente observa para onde estamos indo. Então, acho que é um pouco dessa nossa conversa, Como fazer para ir ao encontro dessa busca, deste equilíbrio? Acho que a gente fica mais tranquilo com a gente mesmo, quando a gente não se cobra tanto de chegar a este lugar, e gestores principalmente. A gente, inclusive, você disse aí que é uma briga interna, que acontece aí que está aqui dentro, em nós, mas eu acho que muita gente, inclusive, busca ajuda, para se equilibrar essas coisas, Então, estou dando mais atenção para o trabalho nesse momento, estou dando mais atenção para os meus estudos, então a gente vive nessa busca constante por equilibrar as coisas, e é muito legal você trazer que esse equilíbrio não existe, que é natural, a gente trazer um pouquinho de naturalidade para esse desequilíbrio, que às vezes a gente se encontra também. E aí você trouxe um ponto, que é o primeiro ponto da nossa conversa aqui, Às vezes a gente quer arrumar o mundo, a gente quer ter a melhor equipe, a gente quer fazer a melhor entrega, e a gente não está cuidando da gente. Como é que eu posso buscar o autoequilíbrio, esse controle, se eu estou sempre no externo? Então, talvez a primeira pergunta fosse, legal, eu olhei lá sobre o planner que eu tenho que comprar, sobre a receita que eu tenho que agora fazer para ter essa vida mais saudável, mas de fato, como eu estou olhando para dentro,
Como eu estou olhando para as minhas emoções e como eu reajo a elas. Talvez esse fosse o primeiro passo para todo mundo, né? Principalmente quando aqui a gente está falando de lideranças, né? Às vezes a gente quer ensinar, a gente quer dar dica, mas e eu? Eu falo sempre que é a máxima do avião, né? Coloque primeiro a máscara em você e depois quem estiver com você. E a gente quer resolver primeiro o problema do mundo. Tá? Então, acho que a primeira dica aqui, o primeiro ponto é esse autoconhecimento. E aí existem várias formas, né? Tem gente que sobe numa montanha e vai fazer um percurso, né, junto à natureza, vai fazer yoga, outros vão procurar o que eu adoro, né, que é uma ajuda né, de psicóloga, das psicólogas e dos psicólogos, que são excelentes profissionais, né, então existem várias formas hoje da gente buscar esse nosso autoconhecimento para poder ser melhor com os outros também. Quando a gente vem para a liderança, Mara, você acredita que existam líderes que são mais razão e líderes que são mais emoção? Né? E o que a gente encontra de diferença na atuação entre esses tipos de profissional? Na verdade, o que acontece? Existe aquilo que a gente enxerga, que é como ele manifesta isso, o seu comportamento. Mas aí, se a gente for olhar na base humana, vamos pensar todo mundo aqui. Nós somos basicamente feitos da mesma matéria. Estou falando de fisiologia. Eu vou falar bastante de fisiologia aqui, biologia, porque é a área que eu estudo, que é a neurociência. Tá? Então, a gente vai descer um pouquinho aqui em ambientes um pouco mais acadêmicos, mas não vai ser chato não, prometo, tá? Então, é importante essa fundamentação. Teoricamente, nós somos constituídos das mesmas matérias, né? Nas nossas químicas, então a fisiologia, basicamente, ela é a mesma, né? O que acontece? As nossas emoções, basicamente, as emoções primárias, aquelas mais, né, de sobrevivência, vamos dizer, que são emoções primárias. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, são emoções primárias. O que são emoções mais complexas? Orgulho, compaixão, empatia, são emoções. Elas, basicamente, elas se manifestam organicamente igual em todos os seres humanos. Fala, nossa, Mara, mas como que uma pessoa com a mesma ação ou com a mesma situação, ela reage de forma diferente? Opa, não quer dizer que a emoção dela tenha sido diferente. O que foi diferente? O sentimento e logo o comportamento. Então, acho que essa é a primeira divisão que a gente teria que fazer das coisas, porque às vezes as pessoas assim, essa pessoa tem que ser menos emocional. Ela não consegue. Porque a emoção, ela é base, ela é estruturante. Agora, quando a gente fala assim, os sentimentos que aflora, seriam os sentimentos que a gente poderia ter alguma atuação. Mesmo assim, tem enlaces que a gente fala, né, de uma formação socioafetiva, que ela está muito anterior ao esquema de aprendizado, como eu aprendi a me lidar com esse mundo. E esse mundo, Evandro, é o mundo lá em casa, com os filhos, com a sogra, com a equipe. A sua rede, né? A sua rede socioafetiva. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas a pessoa lá em casa, ela é super dócil. E aqui na empresa, ela é brava, ela é um leão. Será que é assim mesmo? Será que se a gente fosse conversar com a esposa, naqueles momentos mais, mais neutros ali, será que ela é tão dócil assim? Porque o sentimento, normalmente, ele aparece de uma mesma emoção. Então, a grande diferença está em como essas pessoas vão manifestar isso, e como elas vão sentir isso, e até como elas vão ser percebidas pelas outras pessoas. Como seu comportamento, porque assim, todo sentimento, teoricamente, ele vai gerar um comportamento. Então, vamos pensar assim num sentimento de compaixão. Eu chego aqui, você é meu gestor, eu falo, olha, Evandro, faleceu um parente, né? Então, por isso que eu vou precisar chegar mais cedo, sair mais cedo, e eu vou trazer aqui. Então, se você tem um sentimento de compaixão mais desenvolvido com aquela sensação, só que a emoção que você sentiu de uma perda talvez não tenha aparecido. Quem sentiu a emoção fui eu, que sou a pessoa próxima dessa vítima, dessa pessoa que você nem conhecia. Então, você está vendo que o que vai provocar esse sentimento seu de compaixão não é a mesma emoção que tocou em mim. E por isso que é diferente os sentimentos. Mas aqui tem uma notícia boa. Dependendo como são os seus esquemas anteriores
de compaixão causada por uma emoção, que é a tristeza, que é o medo, a gente pode ter atitudes parecidas e aí geram as afinidades. Então, às vezes acontece isso, eu falo de uma situação para você, você nem se compadece, porque a tua experiência de aprendizado não é suficiente para equilibrar com a minha. Entendi. E aí fala assim, nossa, aquela pessoa sem coração. Não, ela só não viveu aquilo, ela não tem aquilo desenvolvido. Eu vou trazer um pouquinho até falando de gestão de pessoas, né, da área do gestor, né, o líder de qualquer tipo de equipe, né, a gente é muito cobrado, inclusive, né, no nosso dia a dia, em tomar decisões que são baseadas, né, e aí o mercado vai trazer isso pra gente, né, baseadas na razão e baseadas na emoção, né? Como que a gente desmistifica um pouquinho de tudo isso, né, de dizer assim, eu, Evandro, sou um gestor de pessoas que toma as minhas decisões com base na razão. Não. O outro gestor, ele já toma as decisões com base na emoção. Existe isso de fato, né? Ou não existe, ou a gente está falando aí... As nossas tomadas de decisões não tem nada a ver com uma coisa ou com a outra, são as duas. Engana-se a pessoa, né, que acredita que ele está tomando uma decisão racional. Não vou tomar uma decisão super racional. O fato de você pensar que você está tomando uma decisão racional já é causada por uma emoção. Olha que coisa louca, né? E a gente vai, e eu vou tentar aqui nesses poucos minutos trazer para vocês alguns elementos. Como assim, Mara? Quando a gente vai para a zona do pensamento, da racionalidade, que a gente aciona o nosso córtex pré-frontal, que é onde se processam os pensamentos, que a gente vem chamar ali das ações cognitivas, que nos diferencia dos animais não racionais, é somente por conta de uma parte do cérebro mais desenvolvida, que é o córtex pré-frontal. Só que esse córtex, ele se relaciona com a parte mais intuitiva, límbica, onde estão as emoções. Então, quem comanda o córtex, quem dá os estímulos para o córtex, é essa parte mais primitiva. Porque se a gente comparar com qualquer outro animal, um cachorro, um macaco, até mesmo um ratinho, né? Ele não tem essa função cognitiva, mas ele tem algumas emoções primitivas, né? Então, por isso que você vê muitas vezes o cachorro num processo de tristeza, né? Uma mãe macaco que tem a cria separada, ela passa por um processo de depressão ali pela tristeza, né? Só que nós temos essa parte cognitiva diferenciada que faz o quê? Que a gente tem a única coisa que nos diferencia deles, que é o aprendizado. Então, quando eu vou tomar uma decisão, aonde eu busco a melhor decisão? Não é na emoção, na razão, é no aprendizado. E o que gera aprendizado, Evandro? Tudo que a gente já fez, já viveu, já vivenciou. Inclusive o ambiente que eu estou. Quer ver uma coisa? Vou pegar um exemplo muito prático. Vamos pensar que nós trabalhamos numa empresa extremamente conservadora, extremamente punitiva, extremamente perseguitória, onde errou, o erro ele é... Você é punido. Então, vamos pensar que a gente trabalha. Vamos pensar que você errou. Qual é, na hora de tomar uma decisão com um colaborador, você vai pender para um lado mais racional, processual, pragmático, do sim e do não, de um processo, ou você vai pender para um lado mais humano, de compaixão, vamos olhar o que aconteceu, é um ser humano. Qual seria a sua decisão? Nessa empresa eu penderia pelo racional. Você está entendendo? Você penderia para essa decisão, vou desligar. Porque aquele ambiente, as suas experiências, elas estão mais conectadas a esse ambiente que tem isso como regra. Você entende que não tem muito a ver com a tua razão e com a tua emoção? Ou você é um gestor muito diferenciado e você vai lutar contra por conta dos teus aprendizados, e aí tem dois caminhos, né? Ou você consegue promover uma mudança no ambiente, ou você não vai ficar naquele ambiente. Você vai procurar um outro trabalho. Faz muito sentido. Inclusive, né, a gente pode dizer, então, que as lideranças precisam ser adaptáveis ao lugar em que elas trabalham?
né? Então elas precisam também, né, com base ali em todo esse aprendizado que ela já viveu, né, mas quando ela chega num outro lugar para desempenhar um cargo de liderança, ela também precisa aprender a liderar naquele ambiente, naquele espaço. Na verdade, o que primeiro ela precisa fazer é ter uma leitura de como está esse espaço interno e como está o seu espaço interno. Né? Sabe os esquemas que eu falei que estão lá no nosso inconsciente? Então, quando ele junta esse espaço interno com os teus espaços, né, com os teus esquemas, com os teus aprendizados, você começa a ter um formato dessa gestão. O que acontece de muito ruim é que, normalmente, né, as pessoas elas acabam olhando só para o externo. Como é que funciona? Como é que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? E muito dela, ela vai deixando nesse inconsciente. Só que, ora, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer, e aí é o problema. Porque a pessoa fala, nossa, mas o que aconteceu? Essa pessoa nunca foi assim? Ela buscou para uma tomada de decisão algo que estava muito lá no seu inconsciente, aí a pessoa fala, surtou. Não é que ela surtou, é que ela, para uma situação ali, talvez, de pressão, ela buscou esse esquema, e aí as pessoas não reconhecem mais, porque ela tão adaptada que estava, e seguir uma regra, seguir um processo, ela não é mais reconhecida naquele ambiente. Mara, a primeira coisa que eu queria dizer para você agora é que você quebrou meu roteiro. E eu gostei disso, né? Eu acho que eu vou sair dessa conversa, né, com uma visão completamente diferente daquela que eu tinha, e eu acho que essa é a ideia do programa, né? Subir esse degrau, né? Exato, que a gente consiga, inclusive, surpreender as pessoas, né, com o conteúdo que a gente está trazendo, né? E aí eu queria até entender um pouquinho, né, as pessoas se manifestam de forma diferente, né? Então, as lideranças, né, os gestores de pessoas se manifestam de formas diferentes. Existem pessoas que se manifestam de uma forma em situações de pressão e pessoas que se manifestam de outras, né? Então, eu, Evandro, num momento de pressão, por exemplo, eu vou perder minha voz, eu vou ficar nervoso. Uma outra pessoa não, ela já vai ter muita segurança para falar, né? Então, usei esse exemplo, mas como que a gente relaciona isso com razão e emoção? Essa forma com que as pessoas reagem de forma diferente quando estão sob pressão. Pressão do ambiente, do time, da liderança. Legal, muito legal. Primeiro que assim, né? É óbvio que a gente não tem tempo aqui. Até os nossos 7 anos, 8 anos, vão se constituir ali a nossa formação, né? Muito do que a gente reflete hoje, né, está muito calçado lá nessa primeira infância que a gente diz. Nossa, mas então estou ferrado, né? Se aconteceu grandes traumas lá, não fui amado pelos meus pais, né? Ou tive algumas questões ali até mesmo de orientação, né? Então acabou para mim? Não. Né? Por isso que é muito legal, né? A neurociência, que é a área que eu amo, ela vem trazendo luz aí para novas conexões cerebrais. Fisiológicas mesmo. Então, situações que a gente vivencia hoje, em que a gente talvez como líder há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos, há 20 anos tomou uma decisão, a gente pode ter outro comportamento. Porque o nosso cérebro, ele pode aprender a ser diferente. Isso é mágico. Porque tem alguns ditados, né? Pauto que nasce torto, nunca se direito, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, tá caindo. Então, isso é muito legal. A ciência vem trazer luz para novas possibilidades de comportamento, inclusive dos líderes. Mas isso não é tão simples. Requer esse primeiro passo, que é autoconhecimento. Quando eu olho para uma situação, numa organização, numa empresa, que eu preciso tomar decisão, e líder ele está numa cadeira solitária, né? Ele tem a pressão, né? Eu falo sempre assim, confie em você. Você tem ali muitas vezes as respostas, né? Mas muitas vezes ele vai buscar no que ele já fez, ele repete esse comportamento sem buscar nesse aprendizado. E aí tem um livro muito legal, que é do Kahneman, que ganhou o Oscar, Rápido, Devagar, 2 Formas de Pensar. Por quê? Porque na hora de tomar a decisão, tem 2 formas de a gente tomar uma decisão. Uma decisão rápida, estou pressionada, tenho que ter uma decisão hoje, é um cliente que eu preciso fazer hoje e tal, eu tomo essa decisão rápida.
E eu posso ter uma tomada de decisão com planejamento. Então, eu vou estudar o cliente, estudar o mercado, ver a melhor oferta, vou chamar a minha equipe, vou dividir, vou olhar as estatísticas para a mesma situação. Evana, na sua opinião, qual seria a mais efetiva? Depende da situação. Eu tenho tendência a tomar decisões mais estruturadas. Eu vou pensar sobre aquilo. Mas existem momentos em que eu vou precisar tomar decisões mais rápidas. Quando você toma uma decisão mais rápida, você é mais produtivo, mas você erra mais. Porque você não teve a chance de fazer todas as conjecturas, né? Todas as validações. Quando você toma uma decisão mais lenta, a sua chance de acertar é maior, mas você perde o time muitas vezes. Você, às vezes não tem aquele tempo. Então, onde que entra, né? Onde que o Kahneman vai falar disso? Sobre a gente desenvolver um esquema que a gente fala do sistema superior com o sistema inferior, de tornar isso automático. Quer ver um exemplo? Você sabe dirigir? Dirige. Faz quanto tempo você dirige? Tem uns 10 anos. 10 anos. Então, vamos tentar lembrar quando você começou a dirigir. Você entrava no carro, o que você fazia? Colocava o cinto. Você pensava em como colocar o cinto, Exato. não é? Depois, como eu ia ligar o carro, né? Você então, começava... da partida... Isso, mas era um processo cognitivo, né? Isso, que eu aprendi na autoescola, inclusive, imitando aquilo para passar no teste. Isso. Quanto tempo você acha que você demorava para fazer esse movimento? De entrar no carro, colocar o cinto, pensar na ignição, falar para todo mundo, fica todo mundo quietinho que agora eu vou sair. Levava uns minutos. Tá. Se você fosse comparar com hoje, a hora que você entra no carro... Hoje é automático. O que aconteceu? Eu aprendi a fazer isso. Na verdade, o que acontece? Você não precisa mais pensar sobre a sua decisão, e toda hora é uma decisão, porque é uma decisão mecânica. Levar a mão na ignição, levar a mão para puxar o cinto, você está dando comandos para o teu corpo. Só que você não percebe mais isso. Quando a gente traz isso para o ambiente corporativo, a gente também pode desenvolver. A partir do momento que eu automatizo as minhas decisões, você não precisa mais investir tempo, tanto planejamento, e você erra menos, porque você já aprendeu. Então, onde está o segredo e o pulo do gato? Não é mais rápido ou mais devagar, é você automatizar o máximo de decisões. E é claro, tem decisões que elas são mais simples numa grande companhia. Você automatiza aquilo. O problema é que hoje o que acontece? A gente fica lá com 200, 300 e-mails, que teoricamente você poderia ter uma automatização nisso, quando que você poderia estar gastando um tempo investindo no planejamento estratégico, no olhar de visão temporal de médio e longo prazo, e às vezes a gente gasta energia em decisões que teoricamente poderiam estar automatizadas, e a gente confunde essa história. Eu fiquei com uma dúvida agora, como que a gente relaciona isso com gestão de pessoas, né? Não falo gestão de pessoas na sua individualidade, então, né? Porque aí gestão de processos, tudo ok para mim, mas e gestão de pessoas, né? Os conflitos que surgem no nosso dia a dia, que são diferentes, né? A individualidade de cada um, acho que seria legal de trazer isso também. Naturalmente, as pessoas, mais ou menos, elas têm os mesmos comportamentos frente a algumas situações repetidas, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Eu sempre digo assim, a experiência, né, ninguém sabe daquilo que não toca. Quando você experiencia vivenciar determinadas situações, a partir do momento que eu vou vivenciando, experienciando, praticando, vivenciando, praticando, isso no meu inconsciente fica armazenado. Quando eu vivencio aquela próxima experiência, estou mais preparada. E eu não preciso acessar um esquema da razão ou da emoção. Eu simplesmente faço. É mais ou menos quando as pessoas me falam assim, Mara, como é que você consegue ser tão paciente frente a algumas situações? Uma situação às vezes conflituosa na equipe, só que eu paro para pensar hoje, eu nunca parei para falar, não, deixa eu ver como é que eu posso ser paciente com essa situação. Eu simplesmente sou. E aí, às vezes, as pessoas acham que é da minha natureza. Não, eu não sou uma florzinha. Né? Quem me conhece sabe que eu não sou tão boazinha. Mas, diante daquelas situações dentro da empresa, ao longo do tempo, as experiências, o treinamento fez com que, para determinadas situações, fosse um conflito entre pessoas, fosse um não resultado atingido, fosse uma entrega de um material, que basicamente é mais ou menos o que acontece nas empresas. Eu repeti aquele comportamento que, para mim, nos meus esquemas já estavam fortalecidos. E aí não tem jeito, Evandro.
é preparação do time, é muita leitura, é muita modelagem. Você olhar, né? A gente fala que a gente aprende com a gente aprende bastante com os demais. É um autodesenvolvimento, né? E vai chegar um momento que vai ser igual ao carro. Alguém vai perguntar assim, nossa, como que você consegue ser tão seguro nessa apresentação de resultado? Você vai olhar do lado e falar assim, realmente eu não sei. Quando você disser isso, é sinal que você chegou nesse grau de maturidade. Você fala assim, não, gente, não sei porque eu sou assim, eu simplesmente sou. Né? E o segundo nível é quando você promove isso na tua equipe. Que nem todos vão ter a sua experiência. E como é que a gente faz essa roda girar? Porque a sua ideia é que os outros também repitam comportamentos assertivos. De mais equilíbrio, de mais comunicação assertiva, de mais compaixão. E aí, por falar em compaixão, posso aqui? Pode, fica à vontade. Esse livro aqui fez bastante sucesso, né? Tá até meio, né, detonadinho aqui, eu ganhei de um amigo. E talvez esse foi o livro que quebrou a maior barreira sobre imperfeição. Né? E eu sugiro, né, que em líderes, principalmente as mulheres na liderança, leiam, os homens também, né? Porque tem alguns estigmas aí que o homem tem que ser forte, né? E ela vai falar justamente do nosso direito de errar, de termos compaixão com nós mesmos, de termos essa margem para a imperfeição. Né? Isso é importante, principalmente numa cultura ocidental nossa aqui, né, baseada na cultura norte-americana que né, importada, né, em que a gente não pode errar, em que a gente precisa produzir, a gente tem que estar no 120% de aceleração o tempo todo. Né? E você está aí dentro desse ambiente de gestão, está vendo quantas pessoas estão adoecendo. Sim. As novas gerações, será que elas querem trabalhar 12, 14 horas por dia? As várias síndromes que nós estamos encontrando aí, psicossomáticas, essa é uma discussão importante ainda, né? Porque a gente falava aqui nos bastidores de como as novas gerações, né? A gente tem até um episódio aqui, né, do programa falando sobre isso, mas de como as novas gerações trazem novos comportamentos, né? Novas expectativas, e isso, claro, impacta no mercado de trabalho também, né? Então, as pessoas têm tendência a falar da geração Z, da geração Alpha, que são as gerações mais recentes, né, e até trazendo características negativas muitas vezes, né, mas tudo isso vem desse mundo em que nós estamos, desse momento em que nós estamos, né, que, claro, impacta no mercado de trabalho dentro das organizações. Ele cresceu com uma mãe, com um pai, que chegava 8, 9 horas da noite, jogava a mochila do lado e falava assim, nossa, ai, graças a Deus estou em casa, né? Então, ele passou a ver o trabalho realmente como um ambiente hostil, né? Você acha que ele quer aquilo para ele? Imagina, né? Ele quer ter liberdade, ele quer ter um ambiente em que ele possa ser criativo, inovador. Então, as empresas, elas estão rebolando aí para poder... Onde ele possa se desenvolver... Mas é muito legal, né? Eu gosto bastante desse desafio. Você é super jovem ainda, agora imagina gestores Mas eu sou geração X ainda, né? Então, eu sou geração Y, na verdade, e eu já tenho diferenças comportamentais muito grandes ali, né? Da geração Z e da geração Alpha, né? Que tá chegando. Então, eu tenho 30 anos, né? E já tem 2 gerações, né? À frente da minha geração, com expectativas, né? Vendo o trabalho de uma forma muito diferente. Mas queria até trazer algo aqui para nossa discussão, né, que é que a gente precisa ter conversas difíceis, muitas vezes, né, e eu tenho uma relação particular com o feedback de aprendizado também, que é muito disso que você está falando também, né, então eu me lembro que a primeira vez que eu precisei dar uma notícia ruim, né, ou corrigir um comportamento, ou falar sobre um comportamento, eu sofri muito com isso, e eu acho que as lideranças, elas sofrem, né, com isso no início, né, o primeiro desligamento, o primeiro feedback negativo, mas é algo que depois, né, vai ficando cada vez mais, tô falando que é natural demitir as pessoas, né, mas se torna natural você ter conversas mais difíceis com as pessoas, porque isso é o trabalho também do gestor de pessoas, ele precisa fazer isso também. Como que a gente consegue fazer aí, né, esse equilíbrio que você já disse que não existe, né, mas de como eu vou pender para a razão e para a emoção nesses momentos em que eu preciso ter uma conversa difícil com o time ou com um colaborador específico. Você colocou um ponto muito importante aqui, você falou assim, quanto mais eu fiz, foi ficando mais tranquilo, né? Então você foi treinando
o seu cérebro, inclusive. Né? Aí você trouxe uma outra palavra, que eu gosto bem de pegar essa palavra, que é o sofrimento, né? Vocês imaginam, gente, algo que era para ser tão positivo, né? Porque, teoricamente, o feedback, ele é para promover desenvolvimento. Exato. Não é isso? Por isso que ele chama de feedback, né? Dar o retorno, né? E por que gera sofrimento, né? Porque muitas vezes o feedback traz uma relação de julgamento. E pasme, Evandro. E às vezes o julgamento está mais na gente que vai dar o feedback do que quem vai receber. Então a gente começa a se julgar no antes. Não, eu tenho certeza, mas você vai lá e confere, e você verifica para ver se você não está sendo injusto, para ver se você realmente, né? Estou falando de um feedback legal, né, gente? Não aqui aquelas coisas que às vezes acontecem em algumas empresas aí que a gente não pode nem chamar de feedback. Mas vamos pensar que a gente está falando de um feedback assertivo. Você sofre no antes, de ter certeza, de levantar os fatos, né? Então, e por que causa esse sofrimento? Porque a partir do momento que você tem essa relação com o outro, parte do outro também é um julgamento. Sabe que ele vai estar te julgando. Nós não gostamos de sermos julgados, não é isso? A partir do momento que você começa a ter essa prática assertiva, ética, respeitosa, seguindo alguns passos, né? E aqui possivelmente já passaram outros especialistas falando aqui de feedback, sobre neutralidade, sobre imparcialidade, sobre objetividade. Tem gente que vai dar feedback e fala assim, Wanda, senta aqui. E aí começa a puxar um rosário de 6 meses. Não teve aquele dia, mas aí teve aquele outro dia. A pessoa na frente, ela não sabe nem direito o que ela está fazendo ali. Ou então ela pega a pessoa sexta-feira à tarde, 4 horas da tarde, o cara está saindo, fala assim, vem cá, vamos conversar. Pronto. Você pode ter estruturado o melhor feedback, perdeu. Então tem várias literaturas também, sugiro a vocês, né? Então, uns vão falar de 5 passos, outros vão falar de 7 passos. Mas, né, ser oportuno, ser reservado, ser para a pessoa, né? Tem gente que terceiriza feedback, né? Fala para o Evandro, mas, fala para a fulana também. O fulano falou isso que eu estou te falando. E o processo de feedback nada mais é do que um processo comunicacional. E quando acontece esses sentimentos no meio, né? A gente está falando muito mais dos nossos, né? Da nossa cognição aqui, nosso pensamento já julgando, e vai lá na frente e volta. Como que isso pode ser melhorado? Praticando. Chega um momento nas empresas, quanto mais a prática do feedback ela acontece, sabe quando que chega o auge? Quando o teu colaborador fala assim, ô Evandro, que dia que a gente vai ter feedback? Evandro, é hoje que é o nosso feedback? Quando a outra ponta começa a pedir. Isso significa que estabeleceu-se um processo de confiança tão grande e tão maduro que o processo de feedback não é mais dolorido nem para quem dá e nem para quem recebe. Legal, legal. Mara, como que você acredita, né, que essa inteligência emocional, e você vai até trazer outros termos aqui, né, que você se identifica, ela impacta no relacionamento das lideranças com seus times, né? Então eu, gestor de pessoas, preciso fazer uma boa gestão das minhas emoções, como que isso impacta na gestão do meu time? Ótimo, excelente, né? E você trouxe uma palavra muito legal, né? Gestão das emoções, né? O conceito inteligência, né? A gente tentou ele brasileirar um pouco, né? Mas o melhor conceito na minha visão, né? Aí, né? Sobre a gestão das emoções, né? Porque, de novo, quando a gente fala de inteligência, a gente está falando de algo muito mais cognitivo, muito mais racional do que emocional, inteligência. Então, inteligência espacial, inteligência matemática, inteligência sinestésica, inteligência de linguagem, né? A gente está falando de inteligência, formas de inteligência. Para as emoções, que bom seria, não, agora eu vou usar a inteligência emocional da tristeza, não vou ficar triste, não vou ficar triste. Difícil, né? Confessa que é difícil? Então, o que a gente consegue falar em gestão das emoções? Mas qual é a diferença? Eu não estou trazendo uma lógica para a emoção, eu estou trazendo um aprendizado sobre as emoções. Então, vamos supor o seguinte, tem sempre uma reunião que acontece, uma vez a cada 15 dias, que por vivenciar essa reunião, você já sofre antes. Começa a te dar uma dor na barriga, você começa a ficar mais irritado, vai chegando perto da hora da reunião, você já não se reconhece mais. Por que a gestão das emoções? Você começa a fazer um exercício, o que causa aquilo em você? O que será, Evandro,
que sempre quando tem aquela reunião, você sente isso, a dor na barriga, sua dor, parece que aquele dia fica improdutivo, você fica irritado com a equipe, você fica irritado com o parceiro, você fica irritado dentro de casa. Algo acontece naquele ambiente que anteriormente, né, descarrega em você. Então é importante você entender, será que é um ambiente que você não se sente confortável? Será que é um gestor que chega lá e começa a te colocar pegadinhas durante a reunião? Então, o que acontece? Isso é gestão das emoções. A partir do momento que eu entendo o que acontece, eu melhoro. Posso ter um nível de, então vou procurar melhorar minha apresentação, vou chamar mais gente para me ajudar, ou vou conversar com esse gestor sobre o que ele tem feito, que tem me ocasionado esse tipo de sentimento que não é legal. E é um nível que é difícil as pessoas chegarem, né? Vou contar rapidamente um episódio. Tinha um dia que eu estava trabalhando, eu tinha vários gerentes na minha equipe, todo dia tinha uma daily, 7h30 da manhã. Gente, não façam daily 7h30 da manhã, tá? As pessoas ainda não acordaram 7h30 da manhã. E aí, nessa daily, então nós éramos uma área também transversal, fornecedora de marketing, e essa minha colaboradora, assim, ela sempre muito alegre, sabe? Uma pessoa, assim, que preenchia o ambiente. E aí, durante essa reunião, nesse dia ela chegou, já vi que ela não tinha chegado bem, estava passando por uma situação pessoal não muito legal, entrou na reunião, só que naquele dia a pauta era dela. E o gestor do lado de lá, o diretor do lado de lá, ela estava apresentando, chegou num determinado slide, ele disse assim: nem precisa me apresentar os próximos 3 slides, você não vai me convencer. Parece assim que ela ficou muda, a reunião logo acabou, e aí terminou, ela começou a chorar, parou o andar, assim, o andar parou. Aí, né, eu como gestora dela, falei, vem cá, vamos tomar um café. Aí falei, o que está acontecendo? Ela falou, você viu como ele me tratou, ele me humilhou, ele me expôs na frente de todo mundo, né? Falei, não estou perguntando sobre isso, o que está acontecendo com você? Vamos dar um passinho para trás. Não, eu estou super bem, preparei a apresentação, falei, não, vamos lá, vamos pensar juntas aqui, esquece o episódio. Não, sabe o que é? Tô com minha irmã, tá passando por uma situação da quimioterapia, né? Estamos bem. Opa, então tinha outras coisas. O gestor ali, o diretor, foi bem deselegante? Fato, foi. Mas ele sempre tinha sido. Todas as reuniões elas eram. E aquele comportamento dela, né, não foi legal para ela. Porque realmente quem terminou a reunião falou, mas o que aconteceu? Parou o andar mesmo assim, sabe? E a gente conversou, ele por mais de 40 minutos, falou, olha, então vamos, né, repaginar isso, a gente super entende, mas como é que a gente... O que você acha, né, da gente fazer uma reunião só com esse diretor, explicar, vamos anteceder algumas coisas. Então, assim, ela teve um comportamento ali que, falou, tá louca, enlouqueceu, né, mas tinha outras camadas sentimentais, né, causadas pelas emoções do medo, da tristeza, que desencadearam aquele comportamento. Agora me fala, é comum não acontecer essas situações nas empresas? Comum. Normalmente que o gestor vai falar assim, escuta, o que aconteceu? Ficou louca? Não pode reagir. E ali a gente entendeu que não é só a situação com o gestor, é a situação de tudo que ela estava vivendo naquele momento. E normalmente o gestor vai falar assim, você não pode fazer isso, você não pode ter esse comportamento, aqui nós estamos para fazer entrega, né? Aproveitando até essa sua deixa, Mara, quais você acha que são os maiores desafios quando a gente fala disso, né? Olhando para o ambiente organizacional, né? Quando a gente fala de razão, emoção, de gestão das emoções, né? O que a gente encontra de desafio? Para mim, acho que o grande desafio são os humanos mesmo, sabe? Somos nós. Porque assim, um cachorro, né, você adestra, ele não tem a cognição. Eu digo para você que o que mais nos posiciona como o supra-sumo desse universo é o que nos mais... Falo que é a nossa armadilha e nossa ascensão. Ônus e bônus. Então, se a gente aproveitasse, né, toda essa nossa potência cognitiva para aprender, Evandro, aprender com o quê? Que o mundo mudou. A gente precisa estar aberto à diversidade. Cada vez mais nós vamos ter grupos diversos. Quando eu estou falando de grupo diverso, não estou falando só de gays, lésbicas, pretos, amarelos. Não, é diverso mesmo, né? É diversidade, inclusive, de opinião.
sabe? De tribos, de opiniões diferentes, né? Se a gente entender que o mundo vem caminhando para isso, e que há espaço para todo mundo, e quando a gente coloca um espaço para todos, todos ganham, né? Mas é um processo de aprendizado, porque talvez lá na minha formação eu aprendi que homem não chora, que talvez numa instituição de educação a diretora pedagógica é mulher, a diretora de RH é mulher e o diretor comercial tem que ser um homem. Fiquei muito feliz esses dias que eu fui convidada para fazer uma palestra para 250 representantes. Olha como é que é o nosso esquema mental. Quando ela falou assim, 250 representantes, o que eu pensei? Que eram homens, farmacêuticos. E ela me falou 250 mulheres. Nossa, eu falei, nossa, que quebra de paradigma. Mas olha como é que meu esquema também já estava tão fundamentado que seriam homens, eu estava pensando em como lidar com essa almarada toda junta. E eram mulheres. Então, aprender que esse mundo, ele está diferente, ele vai ser diferente. E aqui, as pessoas falam, nossa, mas você é a favor das cotas? Não é isso. Eu sou a favor de um entendimento e um aprendizado que as coisas estão diferentes. Que a tomada de decisão não pode se basear só num processo. Ela precisa se basear num conjunto de coisas e principalmente naquilo que você é, naquilo que você acredita. Esse livro aqui também, eu acho muito legal, uma leitura muito simples, ele pegou as melhores práticas das melhores empresas para se trabalhar. Talvez a concorrência aqui é GPTW, né? Mas a gente tem que trazer boas práticas. Nós somos GPTW, inclusive, tá? Nós somos certificados, é importante trazer isso. E vem falar do líder, Great Leader to Work, né? Então são as características, porque assim, na pesquisa da GPTW, grande parte dos blocos é sobre liderança, certo? Sim. De como que o time se relaciona com essa liderança. Isso, e pasme, mais de 60% dizem confiar mais no estranho do que no seu líder. Vocês entendem isso? Quando eu tenho 60% dizendo que confiam mais no estranho do que no líder, nós temos um problema relacional aqui. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, para o líder que está fazendo MBA, pós-graduação, desce lá na operação, vai entender como é a tua equipe, né? Estabeleça esse rito de confiança. E aí, até para fechar esse bloco, na empresa onde eu trabalhava, eu tinha uma equipe de tecnologia. Imagina, nem da tecnologia eu falo que eu sou analfabete, né? Minha área é comunicação e tal. Mentira, ela é super tecnológica. Sigam ela nas redes sociais, a gente vai falar disso também. E eu tinha lá 12 colaboradores nessa mini equipe, uma equipe de CRM. E eu estava num lugar, não era empresa de tecnologia, para começo de tudo, porque normalmente quem é de TI quer trabalhar na Meta, né? Quer trabalhar em empresas mais hypadas, assim. E eles trabalhavam ali. Eles não tinham benefício no primeiro momento, eles não tinham home office a todo tempo, e eles não tinham os melhores salários do mercado. Aí eu chegava e falava assim, por que você fica aqui? Cara, assim, né, o que eu estou te oferecendo em termos práticos, vamos pensar assim, tem empresas aqui, principalmente aqui na nossa região, né, que é uma região super fértil para tecnologia. Por que você fica? E os caras lá com 3, 5, 8 anos de cadeira, eles olhavam e falavam assim, Mara, a gente adora trabalhar aqui. Que legal. A gente adora trabalhar aqui. Mas por que vocês gostam? Eu falei, não sei, a gente gosta. Né? E eram guris assim que a gente às vezes tinha, né? Quem nunca teve problema final de semana, tinha que acionar porque caía um sistema, ou tinha que fechar o canal de atendimento para colocar uma implementação. Podia acionar, eles sempre atendiam o WhatsApp, sempre respondiam. Então o que faz isso? A gente tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, né? Não é porque eu era uma diretora que a minha relação com eles não era uma relação de confiança. Ao passo que quando eles precisavam de alguma coisa também, sempre, pelo menos ouvir, a gente ouvia. Né? Então, quando essa relação ela é mais solidificada, que estou até pegando aqui o gancho, a chance de você ter times mais engajados e não só pelo salário. É triste você trabalhar 29 dias por conta de um dia, não é? E isso é a prova de que você pode oferecer benefícios inúmeros, mas a cultura é algo que está vivo na organização, né? Ela não está nas paredes, né? Ela está ali no relacionamento, de como que as pessoas, né, se comportam e se relacionam. Eu gosto muito até de falar de cultura, Mara, porque a RH Gestor e a Solids em si é uma empresa que sim, né, nós temos um braço, uma frente de benefícios, inclusive, né,
mas a gente se baseia muito nos valores, né? Nos valores que, né, inclusive a gente chegou já ao momento de integrar valores sólidos e RH Gestor e entendemos que eles são muito próximos e hoje a gente segue aí os valores da organização, né? Mas de nada adianta a gente ter os valores muito bonitinhos ali, muito bem escritos, né? Se eles não são vivenciados, Claro. né, no nosso dia a dia, né, na liderança com o colaborador, né? Então, de que modo você acredita que a cultura organizacional impacte até nessa tomada de decisão das lideranças, né? A gente falou um pouquinho disso lá no início, né? Mas como que essa cultura organizacional me faz tomar mais decisões, né? Ou ter comportamentos embasados em razão e emoção ou na gestão de ambas, né? Ótima pergunta. Primeira coisa, ela precisa ser verdadeira. Então, assim, vamos pensar que eu sou um gestor contratado aqui, vou trabalhar aqui. Primeira coisa, você vai falar assim, olha, vai fazer integração comigo. Esses são os nossos valores, nossa missão, nossa orientação. Aí eu vou pegar aquelas 4, 5 palavras, né, frases, e vou buscar, primeiro olhar se aqui tem fit comigo, não é isso? E transformar isso em comportamento. Então, por exemplo, a empresa fala lá que busca ter a melhor experiência de atendimento ao cliente. Uma empresa de saúde, por exemplo. E ela, internamente, ela não causa isso para o colaborador. Ué, mas peraí. Você quer pôr para fora uma experiência, não é nenhuma experiência, tá? É a melhor experiência e internamente você não promove isso. Então, você como gestor precisa fazer o fit dessas duas coisas. Então, assim, às vezes você é um líder assim, que está naquele cargo de liderança que acabou de entrar. Faça isso. Pegue os valores dessa empresa, pegue a missão dessa empresa e procure transformar em comportamento. Então, assim, como é que eu transformo um comportamento, por exemplo, de experiência com o cliente? Faz um churrasco. É uma experiência, não é? Eu falo que churrasco, café, as pessoas falam assim, meu Deus, né? Eu na minha empresa eu era conhecida assim, a que mais recebia em casa. O meu salão de festa estava sempre. Promova uma experiência. Se você não quer promover uma experiência para o seu cliente, promova uma experiência. E aí outra coisa, né? Só isso também não adianta, né? Os benefícios é muito legal, né? A meritocracia. Então o programa, a gente falava um pouco, né? De saúde. O que mais deixa as pessoas temerosas quando alguém, já foi feita pesquisa, então quando alguém da família principalmente passa por uma situação de dificuldade financeira ou dificuldade de saúde física mesmo, né? E se a gente for falar hoje, 55% da população é formada por mulheres. E se a gente pensar que as mulheres, né, uma parte delas, né, menos agora, mas terão filhos, você imagina como isso emocionalmente pesa? Eu falaria, né, assim, qual é o cuidado que você tem também, o que você tem oferecido para o seu colaborador, né? Só que não adianta você ter o mérito, por exemplo, de deixar a cartinha para ele lá em cima e sem embalar aquilo, sabe? Eu falo, Evandro, que por mais simples que seja o benefício que você vai oferecer, embale isso. Coloque a cultura nessa caixa. Eu falo que a cultura é a caixa de presente que vai o benefício, entendeu? Ela que vai ser esse mensageiro de entregar, né? E não adianta. As pessoas, elas não são enganadas. Por um tempo ali, sabe, ela até, deixa eu entender, depois de um certo momento, eu sempre falo, né, às vezes para alguns gestores que eu mentoro e tal, não se engane, que falso engano, a equipe sabe como você é, a equipe sabe qual a tua intenção, e aí dentro da neurociência tem uma ideia muito de intencionalidade, sempre há uma intenção, mesmo que você não tenha a consciência, sobre isso. E às vezes você também não percebe, Evandro, tudo que nós fazemos tem uma intencionalidade por trás. Legal. Mara, eu queria até... existe aí, né, quando a gente vai falar de desenvolvimento de lideranças, né, uma ideia de que inteligência emocional é algo, uma habilidade, né, uma habilidade comportamental, uma soft skill, né, que a gente precisa desenvolver, né. E aí eu queria que você já desmistificasse isso mais um pouquinho, né, você já falou muito sobre gestão de emoções, mas quais habilidades, então, liderança, preciso desenvolver, né, para ser um líder que precisa aí ter esse equilíbrio entre razão e emoção, né, ou uma gestão de emoções mais eficaz? Primeira coisa é que você não é a última bolacha do pacote, tá? Então, e aqui pode doer, mas a gente tem outro livro, tá? Depois vou deixar esse aqui, ó.
Vamos deixar a lista de indicações da Mara aqui no O ego é seu inimigo. Então, o primeiro ponto, entender que você está numa cadeira. Você não é aquela pessoa. Você representa, né? Como se a gente estivesse falando aqui de um grande teatro, né? E a gente está representando ali uma personagem. Nesse caso, o líder. Daqui a pouco você vai ser o pai, você vai ser a mãe, você vai ser o namorado. Então, acho que o primeiro ponto, sabe, Evandro, que seria o grande, talvez, o divisor de águas, a gente ter esse primeiro entendimento que é uma cadeira que eu ocupo, é uma posição de muita responsabilidade, de muita dificuldade, de muita complexidade, de muita dor e de muita glória também, né? Porque está na sua mão promover o desenvolvimento, o resultado de uma equipe, de uma companhia. Então, eu falo que a gente tem aqui, né, duas ferramentas, né, potentes, né, que a hora pode acertar na nossa mão esse martelo, ela pode ser os pregos que vão fundamentar essa grande construção. Então, acho que o primeiro passo é a humildade mesmo, né? Eu gosto de dar esse choque porque a gente fala, não, mas eu sou humilde e tal, né? Mas aí, quando sai a lista lá de quem vai participar da reunião, a gente quer ver se o nosso nome está lá. Quem vai ser premiado, a gente quer saber, né? O Leader for All, né? Se a gente vai ser citado. Se a gente vai ser citado, sei lá que lá na confraternização de final de ano eu vou ser chamado para subir no palco. Será que naquele grupo que vai lá para aquela comemoração, será que eu estou no meio? E se eu não estou no meio, o que aconteceu? Por que eu não estou? Então, já mostra aí que a gente precisa, né, entender que às vezes eu não vou estar lá no palco e tá tudo bem. Não é simples, tá? O segundo ponto, Evandro, que eu sempre falo assim para quem está buscando essa posição de liderança, entender que as respostas muitas vezes estão muito mais perto do que você acha. Às vezes a resposta está ali, né, na tua gestão com a equipe, né, de erros e de acertos. E como a gente falou de aprendizado, eu trabalhei com um gestor que a gente, vou falar até um palavrão aqui, tá? O mural das cagadas. O Felipe coloca um pi na edição. Coloca um pi lá, né? O que era o mural das cagadas? Olha só, a gente chegava no final do mês, a gente ia para um quadro e falava, gente, o que a gente errou esse mês? E aí iam por um lá, erramos aqui no prazo dessa entrega, erramos aqui em não fazer a certificação, enfim, daí todo mundo. No começo tinha só uns mais que levantavam, tinha os tímidos, ainda mais a gente está falando de um time, né, mais operacional. Cara, faltava espaço no quadro, assim, para as pessoas. E aí começou a haver um movimento muito legal, inverso, que era de prevenção. As pessoas não esperavam ter o erro para ir lá e tentar entender por que errou. Mas o antes, o Evandro, ó, cara, tô vendo aqui, ó, sabe aquele job que chegou para você lá? Tô vendo que se a gente não fizer assim, deixa eu te dar uma ajuda. E começou a acontecer um outro movimento, um movimento colaborativo. Mesmo que não fosse a minha tarefa, eu consegui visualizar o time se ajudando sem que o líder precisasse falar assim, Evandro, ajuda a Carisa. Ó, a Carisa vai ter a filmagem, mas é um ambiente muito grande. Vai lá e vai com ela. Nós começamos, Carisa, ó, você precisa de ajuda? E aí isso começou a gerar assim, um sentimento de colaboração, melhorou a produtividade, os resultados aparecem. Tanto é que a minha equipe, ela foi reconhecida dentro da organização, tinha um programa chamado de Novas Ideias. Nesse último ano foram 250 ideias, duas equipes, uma ficou em primeiro lugar e outra ficou em terceiro lugar, uma equipe de 15 pessoas. Então, fui eu que fui lá? Não, a ideia era deles, fui eu que movimentei as reuniões, eles fizeram, aprenderam, isso é muito legal. Então, uma coisa bacana, o líder tem mais paz, ele pode estudar mais, ele pode estar mais no estratégico. Tem líder que eu vejo assim, que ele está quase lá no sanatório mesmo, assim, sabe? Ele chega cansado, ele está doente, ele está com problema no estômago, ele está sem voz, ele está com a vitamina D atingida. Claro, as emoções, elas, como a gente já falou que é físico, realmente elas nos adoecem. Tinha uma grande estudante assim dessa questão, uma filósofa, infelizmente ela faleceu há uns 6 anos, chamada Dulce Magalhães, e ela estudou bastante sobre o desenvolvimento do câncer, né, em pessoas que tinham altas taxas de estresse, porque o câncer ele se desenvolve num ambiente mais ácido, né, muitas vezes, e o excesso de cortisol derramado no organismo
poderia ser, né, claro que não é a única causa, mas um potencializador de doenças, né, como as das mais simples, aquela úlcera que incomoda, né, aquela queimação do estômago, aquela garganta que nunca sara. Até relacionar somente doença ocupacional, né, quando na real outras doenças também podem surgir por meio dessas situações, né, de estresse e tudo mais que a gente enfrenta e, no nosso dia a dia. E até para caminhar assim, com outro tema que eu amo também, que é sobre felicidade nas organizações, um número, líder gosta bastante de número, né? É cerca de... Aí, ó, o líder razão. Aqui, ó, vamos usar aqui um pouco, né, do Descartes aqui, né? Foi feito estudo que quando os ambientes são mais felizes, há uma produtividade de 30% a 33% maior. Olha aí, então, ser feliz é dinheiro também, é resultado. Então, ambientes mais felizes, onde as pessoas são mais elas, onde são mais colaborativas, onde não tem tanta encheção de saco, elas produzem de 30% a 33%. E se vocês quiserem pesquisar, no Brasil, a Heineken do Brasil, né, que já por si só vende um produto que deixa as pessoas felizes, ela fundou a primeira diretoria de felicidade, com diretor e tal, em todas as plantas do Brasil. Agora você imagina, uma empresa multinacional, será que ela fundaria uma diretoria se isso não trouxesse resultado em vendas, por exemplo? Exato. Então, fica aí esse gancho. Né? Legal que você já traz um exemplo de como a gestão das emoções, ela impacta, traz benefícios, né? Até já para a gente já caminhando aí para um final do nosso papo, mas como ela traz benefícios palpáveis para as organizações, né? Então, vou criar um ambiente em que as pessoas consigam, né, ser elas mesmas, trabalhar, né, um clima organizacional efetivo, né, também vai impactar nesse desempenho, na produtividade, né, nas relações, e não ter comunicação violenta, né, dentro da organização. Então, queria que você trouxesse um pouquinho desses principais benefícios, né, aí que a gente consegue... E uma dica, né, sabe a tal da entrevista de desligamento? Eu já me perguntei, para que serve aquilo? Porque assim, o que eu vi muitas vezes, a pessoa vai lá no RH, faz entrevista de desligamento, a pessoa coloca naquele envelope pardo, arquiva e ninguém nunca mais vê aquilo. Gente, aquilo ali eu digo que é ouro, né? Não se constrói ação com base nisso. É um feedback das pessoas que estão indo embora, né? Claro que ali vai ter às vezes vai ter algo que não, né? São as emoções transcritas em palavras, mas tem coisas que, por isso que eu falo, né? A matemática. Se tem uma coisa que se repete demais, investigue. Né? Se tem algo que está gritando demais numa área, num setor, investigue. Às vezes você tem um líder ali. E aí eu tenho um quadro, né, na minha rede social, que é o Entre Linhas, e a gente abre a fala e ele é anônimo. Você não tem noção do que chega, Evandro, sobre assédio, sobre comunicação violenta. E aí ele vai num canal fora aquilo que ele não tem coragem de dizer dentro da empresa. Então, assim, as pesquisas, né? Por isso que eu gosto bastante de sistemas, né? Você tem hoje tecnologia que não são caras, estão acessíveis a todas as empresas, desde aquela que tem lá 5 colaboradores, 3 colaboradores, até gigantes, com pistas, que você pega aquilo e você pode transformar em ação, você pode ajudar em comportamento, você pode desenvolver. Felizmente, no nosso país, a cultura de estudar ela é ainda muito... Cerca de 15% só da população tem graduação. Olha que triste, né? No ano passado, as pessoas, na média, não leram nenhum livro durante o ano. Né? Diferente de até países, né, nossos amigos aqui. Então, que as empresas investam também na educação, né? Meu mestrado em gestão do conhecimento, eu vi muitas coisas legais sobre práticas mesmo de reuniões, do tal do café funciona, o café com o presidente funciona, materiais, né, sistêmicos, né, que podem ser disponibilizados, ajudam também. Então, assim, tem, assim, gente, o universo, né? Eu digo que a gente não pode reclamar, né? Que informação tem, sistemas existem, né? Basta realmente a gente colocar isso como prioridade. Assim como se no começo do ano a gente põe prioridade de fazer a tal da academia, vai lá e se matricula, não adianta ter o sistema e não usar. Não vai até março, né? Exato. Tem que usar. Mara, eu queria que até que você conseguisse trazer para a gente, né, alguns exemplos, né, de soluções tecnológicas, né? A gente sabe aqui que
RH Gestor, a Solid, são soluções, né, mas de coisas mais fáceis, né, e até gratuitas aí que o RH possa utilizar desde já, né, para implantar isso, né, uma gestão mais humanizada, para a gente falar de gestão das emoções também. Então, que tipo de solução tecnológica, né, a gente tem hoje aí, que a gente pode recorrer? Tecnológica e inovadora, né? Isso. Eu sempre falo assim, né? Qual é um grande erro que os líderes cometem, ou as áreas de recursos humanos cometem, né? É as coisas quando elas não são... Aqui eu vou falar, vou pender para o lado da razão mesmo, sabe? Vamos pegar lá, se tem um processo de sucessão, né? É muito comum nas empresas, ou de promoção. Como é que normalmente acontece? Né? Normalmente. Você vai lá, conversa com um, conversa com o outro, e aí promove a pessoa, né? E aí aquele espectador, os outros olham e falam, mas o que aconteceu? Por que aquela pessoa foi promovida? A chance de insucesso dessa pessoa é muito grande. Eu falo que já começa o jogo errado, né? Ele entra para jogar futebol e ele acha que está num jogo de basquete, né? Ele começa jogando errado. Então, fazer um bom assessment, por exemplo, hoje, tem sistemas gratuitos aí, né? É óbvio que pode não ser, né? Por exemplo, eu gosto muito do BFP, né? Que é uma ferramenta de um teste psicológico para você olhar se aquela pessoa, né? Ela traz as competências para aquela cadeira. E por que é legal fazer isso? Porque você também traz para aquele ser humano uma explicação do sim e do não. Não deu por esse motivo, ou deu por esse motivo, e o que eu espero é isso. Então, essa é uma prática que eu gosto bastante. A gente ir para levantamentos de perfis baseado em sistemas e ferramentas. E aí, gente, tem N no mercado, só vocês pesquisarem aí, né? Óbvio, se você vai aplicar um BFP, por exemplo, é óbvio que você tem que lançar a mão de um psicólogo para fazer isso, né? Senão a gente que não tem a formação vai trazer mais feridas do que solução. Depois, você pode trazer a tecnologia para dentro da empresa, até mesmo pelos canais internos. Você sabia que as pessoas se conversam dentro das empresas, Ivan? Conversam no WhatsApp, se conversam no Teams, se conversam no e-mail. Então, hoje você já pode usar a inteligência artificial também para pensar o que as pessoas estão falando. Muito cuidado com os dados sensíveis. Não quero saber se ele está marcando encontro com fulano, não é isso, tá? Eu quero saber o sentimento. Né? Se as pessoas estão falando mais sobre colaboração, sobre competição, o que elas estão buscando. Hoje a inteligência artificial ela consegue buscar essas pistas, né? A gente já tem aí ferramentas também que podem nos ajudar. A comunicação interna. Tem empresas que eu vou fazer consultoria e eu pergunto assim, quais são as 3 principais dores? É batata. Comunicação, ela vai estar em primeiro, ela vai estar em terceiro, assim, dificilmente ela não vai aparecer. Aí a empresa vai lá e faz um programa de comunicação, Ivan. Aí ela vai e faz um mural lindo, sabe? Aí ela coloca um vidro, ela imprime aqueles papéis coloridos e ela tranca aquele mural. E aí ela é uma empresa que quer passar uma sensação de inovação. Eu falo, vocês já inventaram as telas. Então, assim, se você quer movimento, você quer passar a ideia de inovação, coloque as telas, né? Coloque movimento, né? É tanta coisa legal que a gente tem hoje, né? De criatividade, TV corporativa, né? Gestão à vista. Aí ele gasta uma grana, põe aquela coisa chapada, imutável, e quer passar uma imagem, e aí põe a mesa de pimbolim lá para os caras jogar na hora do intervalo. Daí ele põe o painel. Então, assim, uma coisa que não conversa com a outra, sabe? E aí, falando ainda de comunicação, promova ações, seja um campeonato de ideias, seja uma mesa de conversa, funciona muito. E até para terminar, vou deixar uma outra sugestão. Tem um velhinho, ele já tem mais de 80 anos, tem coisas que nunca morrem, chama Jack Welch. Tem 2 livros muito famosos dele, um chama... vou lembrar aqui, chama Execução, e outro é Paixão por Vencer. Paixão por Vencer foi o livro dele histórico. E ele foi o grande presidente da General Electric. Alguns não vão saber, tá? Mas a GE do Brasil, ela vendeu muita geladeira e hoje a General Electric, ela é bastante forte no segmento da saúde, tomógrafos, por isso que a gente quase não vê.
E aí o Jack, ele sempre esteve muito perto da equipe, embora ele fosse um grande presidente. E uma vez um colaborador se aposentou, tinha trabalhado mais de 40 anos na empresa, e de vez em quando ele fazia o processo de desligamento ou de aposentadoria. Ele chamou esse colaborador, e o senhor, né, muito simples, ali agradeceu demais, tudo que ele tinha conseguido na vida dele tinha sido por conta da GE e tal. Daí ele falou assim: ô seu Jack, só tem uma coisa que eu gostaria de dar de conselho e sugestão. E esse senhor, ele trabalhou na fábrica, na parte da esteira mesmo, da indústria. Né? Operacional. Operacional. Ele falou assim: durante mais de 30 anos, vocês usaram meus 2 braços. E eu estou para dizer para o senhor que, sem pagar nada mais por isso, o senhor poderia ter usado meus 2 braços e meu cérebro. Assim como todas aquelas pessoas que estão na operação. Olha só que significativo. Né? Então, nas operações de vocês têm uma potência formada de cada um com 80 bilhões de neurônios. Cada um de nós aqui tem 80, já foi quantificado, 80 bilhões de neurônios à disposição para todos. Legal, vamos começar a usar os braços, as pernas, mas o cérebro também. Mara, queria muito te agradecer, né? Eu estou muito feliz de a gente ter conseguido cruzar as agendas, né, e ter te trazido aqui para a gente encerrar essa temporada com chave de ouro. Queria pedir para você, né, agora, para falar um pouquinho de como que as pessoas fazem para te encontrar, né, para saber um pouco mais sobre você, suas redes sociais. E aí eu vou pedir para o time colocar aqui na descrição do vídeo também. Tá bom, vou ser bem rápida aqui. Então eu tenho um canal, né, e os canais mais tradicionais. Confesso que eu precisaria estar mais ativa lá no Instagram, mas eu tenho uma equipe joia, que inclusive está aqui comigo, que me cutuca ali: Mara, vamos gravar um vídeo. Mas tem bastante conteúdo falando de comunicação, neurociência, liderança, então podem acessar, não tem custo, tá lá para vocês. Tem um quadro especial sobre situações que às vezes a gente vivencia e o que eu faço? Tá? Não que eu vou ter a solução para tudo, mas com base nas minhas experiências e no que eu vivo por aí, a gente sempre vem trazer ali, né, caminhos possíveis, né? Indicação de leitura também, tudo que eu trouxe aqui hoje tá lá também no meu Instagram. Meu Instagram é bem fácil, é Mara Michela A, tem um A a mais no final, né? Depois, quem quiser que também procurar, a gente pode deixar para vocês. E eu fiquei muito feliz, Evandro, de poder estar aqui nesse espaço, né? Eu sou formada em jornalismo. E quando eu fiz jornalismo, a gente tinha na palma das mãos os veículos, né? Que era a TV, o rádio, o jornal, a revista. E vou denunciar a idade, quando eu fiz jornalismo, estava começando em falar em internet, jornalismo de internet. Graças a Deus, isso que eu falo, né? Evoluímos e olha só, todo mundo tem acesso a tudo. Independente de que lugar você está. Então, isso foi uma grande conquista, tem muito material legal por aí, gente. Cuidem também com os conteúdos rasos, tem muita gente falando muita besteira por aí também. Às vezes a gente comete alguns erros, eu vejo muitos erros em organizações de práticas, porque ouviu, nem sempre a pessoa está bonitinha gravando lá, ela tem profundidade. Então, cuidem também, né? Ao contrário também do jornalismo que buscava fontes seguras, a internet trouxe aí muita gente que muitas coisas que não são legais também. Então, validem suas fontes, né? Quem sabe daqui a um tempo até a gente não esteja aqui falando de outras habilidades que a gente vai precisar ter, né, nesse momento que nós estamos agora, em que a informação está em tempo real e para todo mundo. Né? Exato. Os filtros e a comparação, né? Eu falo que a internet é um lugar muito perigoso, porque parece que está todo mundo fazendo MBA, fazendo tour pela Europa, praticando yoga, e você não consegue dar conta dos e-mails, né? Então, não é bem assim não, tá, gente? Tem as mazelas aí que mais ou menos elas são iguais para todos. Obrigado, Mara. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Evandro. Obrigada ao time que esteve aqui com a gente também. E assim nós encerramos a segunda temporada do RH Gestor Podcasts. A gente volta muito em breve com muito mais conteúdo sobre o universo da gestão de pessoas. Até lá!